Formação de roça rende muito, a madrugada ainda mais, tem treta polêmica dentro e fora da Fazenda 15. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação, tudo que rolou na quarta formação de roça da Fazenda 15, você fica sabendo agora. Eu vou te contar os detalhes tintim por tintim em ordem cronológica, quem disse o quê, as conexões com as tretas aqui de fora que estão rolando, tudo isso e muito mais aqui no Já Contei. Afinal de contas você sabe, né? A história, como aconteceu, quem disse o quê, por que disse, é só por aqui. Então se inscreve pra não perder nenhum lance, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações que daí pronto, você não perde mais nem lance. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Meio-dia tem live, 3h45 da tarde também tem live e 7 horas da noite tem live também. Afinal de contas, hoje é quarta-feira e tem a prova do fazendeiro. Já me conta quem você quer que volte fazendeira. Volta fazendeira! Quem você quer? A Nádia, a Jenny ou a Kali? Me conta aí porque eu quero saber, tá? Bom, mas olha só, antes da votação, o Paiol resolveu ir no André, tá? E a Alice acabou descobrindo isso numa conversa com os meninos, porque ela até ia votar na Nádia. E aí descobriu que eles iam no André e ela resolveu ir também. O Lucas chegou a falar antes da votação que ia no Tonhão, mas depois ele mudou de ideia, tá? A Márcia, inclusive, conversou com o Tonhão e disse que era o momento mais certo deles mandarem o Black pra roça, porque apontou aquela história toda dele de homofobia, falou da acusação, né, de agressão, que a produção não tinha se posicionado, que ninguém gosta disso, que a produção não gosta dele ter falado mal da produção, e esse tipo de coisa, tá? Só que por outro lado, os crias estavam de saco cheio da Márcia, né? Eles falaram que ela tá o tempo todo entregando o jogo deles. O Yuri disse que não dava mais. E a própria Lili falou, ela tá perturbando as meninas, a gente tá de saco cheio. Na mesa ela tonteou por causa do Sander, ela deixa os outros nervosos e nem sabe o que tá acontecendo. Daí o Thomson disse que ela tá aloprando. E um parênteses é que eu adoro o termo aloprando. Ela tá aloprando e entregando toda hora o que a gente tá combinando. Por isso eu preferia combinar só com os nossos, sem combinar com essas minas. Isso aí é papo reto. Bom, só que a própria Márcia foi conversar com o Radamés sobre a amizade deles, né, que tá pra lá de estremecida. E ela disse que confia nele, que a amizade deles é acima de tudo, que ela, né, tá andando com as meninas, mas que confia na palavra dele de homem e tal. E aí ele falou que tá muito incomodado que ela tá andando com as meninas que atacaram ela na semana passada, ela tá andando com eles agora. Então eles tiveram uma conversa bem franca e deixou muito claro o quanto, né, tá super estremecida a amizade dos dois, tá? Pois bem, daí foi a vez da votação, todo mundo foi lá pra votação, e aí começou com o poder da chama. Poder da chama esse que tava com o próprio Radamés, né? E ele, minha gente, não arregou, né? E ficou com o poder laranja. O poder laranja ficou com o Radamés e ele deu o poder amarelo pro Henrique. Acontece que o poder amarelo do Henrique era o seguinte, tá? Ele tinha que escolher 2 pessoas pro Yuri votar e mandar pra roça. Então ele ia dar só 2 opções. Acontece que esses 2 poderes, tanto o laranja quanto o amarelo, são poderes que foram usados e que foram icônicos em outras temporadas. E eu achei isso sensacional, tá? Bom, mas aí qual foi o lance, tá? O Henrique escolheu a Kali e escolheu a Kali e a Nádia, né, pra serem ali, pra ele escolher na hora da votação. Só que o Yuri, minha gente, o Yuri deu aquela sabonetada, né, sabonetou, disse, que não sabia, né, se era bem isso que ele queria, que ele não sabia, que pra ele era muito difícil, que não sei o que. Ele fingiu na hora que tava decidindo e a Galisteu desmascarou ele, tá? Por quê? Porque ela falou, tu tá pensando nisso agora? Tá pensando nisso agora? Tu tá decidindo agora, Yuri? Tá decidindo agora? E aí ele acabou mandando a Kali, tá? Só que, minha gente, ele chegou a chamar ela de amiga. Ele disse assim, você tem umas atitudes explosivas que eu discordo. Teve um acontecimento na sexta que eu não gostei, mas eu vou conversar com você a sós. É mais por uma estratégia de jogo. Chamou até de amiga. Falso que só ele, né? A Kali falou que ela que tá ali sentada ninguém quer, mas que ela tá aliviada, que sente que fez, né, esse 1 mês, que ela foi 100% ela mesma, que ela sente com o dever cumprido. Já jogou toalha, Kali, calma. Ela disse que tem orgulho dela, da trajetória dela, que já esperava isso do Yuri, né? E que entende que é a estratégia dele, aquela coisa toda. Bom, daí foi pra vez da votação, o André votou no Black, justificando o lance de tentarem pegar eles e levar pro grupo, né? E eles não gostaram, e aí não aceitaram, e aí por isso que teve toda a treta e tal. Aí foi a vez do Chay, ele disse que ia votar pelo coração e ia votar na Márcia. Mas a Márcia tá na baia.
Sério mesmo, Chaizinho. Chay, o negócio é o seguinte, é a segunda fazenda que tu participa. E tu ainda quer votar nas pessoas que estão na baia. Tá, daí ele foi no André, né, e aí explicou que eles estão fazendo a negociação, que eles falaram da negociação, né, que essa negociação de chamar lá pro grupo deles pra juntar os votos, resta um e tal. E ele falou sobre a negociação, o Chay negou, disse que essa negociação nunca existiu, porque ele já era, né, indiferente sobre quem ia ir no resta um, o grupo dele ia se salvar, era mais pra quem do grupo dele ia se salvar, só que não é bem assim, tá? Por quê? Quando o Chay, semana passada, tava pra ir pra roça, ele sabia que ele ia ir, ele tava tentando desesperadamente juntar votos pra a Márcia não ir, não puxar ele da baia, e ele falou sim sobre esse lance do resta um, ele tava preocupado com isso sim, tá? Então o André tá certo. Eles bateram boca, e o André, inclusive, disse que já era esperado que nem ele, nem os colegas dele iam assumir o BO e iam colocar a culpa nos outros, tá? André macetou o Chay e todo mundo. Bom, aí foi a vez da Márcia votar, ela votou no Black, porque concorda com algumas coisas dessa, né, do André, diz que eles inventam histórias, não sabem o que falam, e que ela ficou chateada com o Black e com a Alicia também pelas histórias que aconteceram, tá? O Black sobre a Márcia chegou e falou assim, ó, ela é planta aqui e as plantas vão ficando pra depois. Bom, foi a vez da Nádia, que também votou no Black, detonou, disse que ele é manipulador, mentiroso, que gosta de combinar voto numa pessoa só, que tudo bem jogar, mas fazer a cabeça de uma pessoa e nem deixar a pessoa sorrir é muito ruim. E aí o Black disse que da Nádia que ele tava tranquilo em relação a ela, que já esperava, que era uma pessoa que não tem muito conteúdo, que ele não tem muito o que falar e que ela tem passado muito tempo na dispensa, atrás da dispensa pra ouvir as conversas. Que é uma coisa de vários dias, que não é só de hoje, que ela faz várias acusações sem cabimento, e aí ele menciona quem? O Dieguinho, né? Que o Dieguinho é praticamente um participante da Fazenda, o Dieguinho. Porque é um participante. De tanto... Ele ajudou o Black, né? O Black teve uma ajuda fundamental de Dieguinho. Ele disse assim, é que nem o jornalista Dieguinho falou, não sabe estratégia, não sabe jogar um avião, entendeu nem a dinâmica do avião e tá perdidaça no game. Aí foi a vez do Black que voltou no Tãozão, né, disse que eles tiveram aquele embate, sobre aquela história dele ter acusado ele, né, deles terem brigado, o Tãozão não gostou de ter acusado ele de homofobia, e o Tãozão disse que ele também não manda em ninguém, que se ele ditasse regra, a roça ia ter sido diferente, que ele continuou com o mesmo grupo, que nunca tentou manipular ninguém e tudo mais. Bom, foi a vez da Jenny, que também votou no Black, né? Ela disse que eles tiveram esse embate, que ela acredita que eles resolveram, só que na dinâmica que teve, ele realmente falou da família dela pelas costas, e aí foi essa parte que ela se estressou, e por isso que ela foi, né, pelo lance do embate. E aí o Black disse que da Jenny ele também já esperava, que ela plantou uma mentira no dia da festa, que ele tinha agredido ela, que ficou sustentando, pediu imagens, pediu a cariação dos fatos, falou pra várias pessoas que ele era um agressor de mulheres e que ele sabe da história da filha dela, que ele ficou contando pra ela mais de 1 hora, que ela foi maldosa assim, que não pediu desculpas no dia, depois falou que ele tava fazendo teatro, aí foi chorando pedir desculpas na frente do Brasil e que não pode montar uma mentira sobre um homem ter agredido uma mulher e depois pedir desculpas. E aí é nisso que a Galisteu aparece. E a Galisteu fala o que tanto o Black queria ouvir. E a Galisteu disse assim, ó, tudo que vocês fazem no confinamento é observado atentamente pela produção. No caso específico envolvendo a Jenny e o Black, a produção avaliou e não houve nenhuma atitude passível de eliminação. Babado, né? Bom, aí foi a vez, né, a Kali fazendo caras e bocas, reagindo as falas da Jenny também. Aí foi a vez da Alicia, que votou no André, né, como ela já tinha combinado antes lá. Ela disse que tinha um carinho por ele, que ele disse que tinha um carinho por ela, que via como uma filha. Quando falou, ela ficou muito emocionada, só que ela queria dizer que ela não é filha dele, que não tem o menor carinho paterno por ele, que gostaria que ele não levantasse mais essa fala, porque machuca ela muito, que ele só colocou essa culpa pra ir no bonde pra cima do Black. Aí a Kali se mete, diz que realmente foi combinado de salvar ela, porque eles estavam falando do lance do resta 1, né? E salvar ela nas prioridades do jogo, que ela tava dentro. Ela disse que ela não tava dentro da negociação de ficar no resta 1. Até esse ponto ela não sabia. E aí a Alicia falou, isso mudou quando o André votou em mim. Bom, foi a vez do Radamés que votou no André e aí eles tiveram um embate ali, tá? O Radamés falou que das roças, a única pessoa que votou nele foi ele, que ele usou um argumento que ele não entendeu, que na dinâmica colocou ele num lugar que ele não se vê como marionete do Chay, e por tudo que comentou na hora da dinâmica, seria mais coerente ele colocar a Alicia, e disse inclusive que tinha carinho por ela. E aí o André não fala, mas quando fala, né? Ele disse assim, aceito o voto do Radamés, mas não retiro a dinâmica de ontem, confirmando que você é uma marionete e um fraco.
Isso garantiu o André na roça, né? Mata a mão. Aí foi a vez do Lucas, que votou no Black. Lembra que ele ia votar no Tomzão? Mudou. Votou no Black, né? Ele disse que tava fazendo isso porque os amigos dele estavam em risco e ele ia votar nele. Aí foi a vez da Kali, que acabou votando na Nádia, né? Ela falou que teria muitas pessoas pra ela votar, mas que a Nádia fica soltando piada e tal, e aí ela não tolera, porque ela é pessoa de falar na cara. E aí a Nádia disse que esperava sim, mas que provavelmente o Black fez a cabeça dela, que virou outra pessoa, que chegou a salvar ela de roça e tudo, que tinha uma proximidade bacana, só que de repente chamou ela de manipuladora, né? Que o Brasil tá vendo, e ela disse assim, ó, que o Play Plus tá 24 horas em 72 países, que é pra assistir o Play Plus que tá tudo na íntegra. Aí a Lili votou no Black, a gente não se importa também com o que ela disse, que é a mesma coisa de sempre. O Tonhão votou no Black pelos mesmos motivos que a gente já ouviu a tarde inteira, que a gente não aguenta mais. A Jaque votou no Black por estratégia. O Sander vai votar no Black, votou no Black pra salvar o André. E aí foi a vez da Raquel e na Nádia. E aí era esse momento que a gente esperava, né? Por quê? A Raquel vota na Nádia, alegando que ela duvidou da lealdade dela, né? Quando questionou todo aquele lance de quando ela tava com poder, de ter olhado pra ela e depois ela questionar, dizendo, eu achei que tu ia me colocar porque tu me olhou. Então a Raquel fala sobre isso, ainda comenta sobre ela ter acusado ela de fazer jogo duplo com o Paiol, né? No Paiol, ela tá no Paiol e no pôr do sol. Ela disse que jamais faria isso e também, né, por esse lance lá de ter olhado na roça. A Nádia, obviamente, já quis falar, disse, Adriane, eu quero falar. E aí a Raquel disse que eles abraçaram a Nádia. Só que a Nádia disse que ela não foi abraçada, que ela só foi aproximada. E aí é óbvio que deu bate-boca, né? Com ela falando, é minha vez de fala. É minha vez de fala, a Nádia falando. O Lucas se meteu, a Jaque também, dizendo que eles falavam de jogo sim com ela, que ela foi abraçada assim. Já ela disse que achava normal a Cheira colocar ela na roça e por isso teria olhado pra eles. Eles não concordaram em nada e o bate-boca comeu. A Jaque levantou, pistolou e aí a Nádia disse assim, ó, em nenhum momento eu me excluí do grupo do Paiol e tive um embate com o Chay. Eu não compactuo com o jogo da Alice e do Black, então houve um afastamento da minha parte. Outra coisa, você olhou pra todo mundo e é normal você achar que ia me colocar porque nós não somos amigas. E a Raquel, mas tu foi acolhida pelo nosso grupo. E ela, não houve afinidade e aproximação. E a Raquel, mas tu ouvia as nossas estratégias todas. E as Nádias, mas vocês não falavam de jogo comigo. E aí é nisso que a Jaque e o Lucas aparecem e dizem que sim, né? E aí que ela ouvia sim. E a Jaque toma o espaço, e aí volta a história da festa que não pagou R$1 da gasolina. E aí disse, tu tinha que pagar o teu stylist. Eu não sou só motorista, não era um contrato de trabalho, a gente tava indo pra uma festa, tá com inveja, quer sentar ali, quer fazer VT. Você estudou cada um aqui sem conteúdo, gosta de usufruir dos outros e depois falar que não é amiga. Deve os outros e depois vem falar que não é amiga. Minha gente. E enquanto o pau comia, essa era a cara da Galisteu. Eu amei ver a cara da Galisteu no meio da treta. Foi sensacional. Bom, aí foi a vez da Simeone, que votou no Black, tá? E aí também teve macetada. Ela disse ali que todos eles se aproximaram de pessoas diariamente, com ela não foi diferente, que quando ele subiu do Paiol, trocaram algumas opiniões de estratégia do jogo, mas que no decorrer da roça passada, teve a situação de não querer salvar a Lili e que ele foi bem opressor no momento, tá? E aí ele disse que o Black e a Alicia são... A Simeone disse, tá? Que o Black e a Alicia são pessoas extremamente imaturas e debochadas, que se tá no prova e não consegue entender por nervosismo, ele tá debochando e rindo. E aí ela votou no Black, né? Então eles tiveram esse embate e aí é nesse momento que ela acaba chamando ele de opressor, sim, diz que ele é manipulador, que ele é opressor. Então ela vai pra cima do Black realmente com toda, né, com um embate bem forte assim, tá? E aí a Simeone ainda falou que em relação aos crias, ela falou diretamente pro Laranjinha que se continuassem como tava agindo na primeira semana e assim sair um por um, que eles estavam agindo exatamente como o Black tá agindo agora, e o Tomzão voltou da raça como uma outra pessoa e que agora ela tá admirando, né? E que ali eles observam todos os dias a atitude das pessoas. E ela falou que uma hora tão próximos, outra hora tão afastados, e quando eles não faz o que ele, Black, quer, se torna descartável, tá? Aí o Henrique foi na Nádia pelo lance de falar que ela foi coagida. O WL votou no Black porque ele articula, lá. Ninguém se importa, tá? Só a Irene se importa.
E aí o Black foi pra roça e aí puxou a Jenny como a gente já esperava, né? E aí a Jenny comentou sobre o Black, disse que ele é mentiroso, manipulador, opressor, que quem não joga com ele não tá com ele, que ele tá sempre jogando as pessoas na roça pra ter a resposta dele, como ele fez com o Lucas e tá fazendo com ela, que ele falou da filha dela e nunca pediu desculpas, que falou que tava esperando a roça pra depois falar com o Tonzão, sendo que falou com ela e que não devia ter esperado e que ele mesmo se atropela nas palavras. Tá, aí, minha gente, foi a vez do Resta 1, né? Aí foi a vez do Resta 1, e aí, tava lá a Chama Laranja que tinha que trocar um dos roceiros, exceto indicado pelo fazendeiro, né? Só que daí primeiro ia ter que ter o Resta 1. Só que antes disso tava rolando um intervalo. E no intervalo a Jaque tava fazendo a exposed da Nádia, tá? Disse que ela não pagou a roupa que pegou emprestado do stylist, que não contribuiu com a gasolina. Essa aí é a falsa, bem que eu avisei o Igor Moraes, cobra! Anda usufruindo do que é seu, ainda acha que tá show. Pelo menos eu tenho consciência que eu saí com o meu carro, com o meu dinheiro e carreguei uma inimiga. Isso não é amiga, eu carreguei uma inimiga. Podia ter pago o stylist da roupa que usou, mas o Igor pagou, igual fez com a Raíssa Barbosa. Viajou e meteu o pau. Aí a Nádia, não é, a culpa é do Igor então, minha filha. Eu nem sabia que ia no seu carro, foi um convite dele. Então, tudo às custas do evento, não seu. Eita. Tá, daí foi a vez do Resta 1, tá? Então a gente já tinha a Jenny na roça, o Black mais voltado da casa, e aí puxou a Jenny então, né? E a Jenny começa o Resta 1. A Jenny salvou a Simeone, que salvou a Lili, que salvou o Tomzão, que salvou o WL, que salvou o Sander, que salvou a Márcia, que salvou o Radamés, que salvou o Henrique, que salvou o Chay, que salvou a Alicia, que salvou a Raquel, que salvou o André, que salvou o Lucas, e tinha a Jaque e a Nádia. É óbvio que ele salvou a Jaque. E salvou a Nádia. E a Nádia sobrou. Gente, a Nádia foi abandonada pelo La Máfia. É isso mesmo. Tudo que ela queria, né? A narrativa perfeita pra ela. Bom, aí o Radamés usou o poder dele, né? E aí tirou o Black e colocou o André. Então essa daí é que ficou a roça da semana, tá? Essa daí é a roça. Pois muito que bem. Aí a Nádia vetou o André, como já era de se esperar. E aí eles foram pra casa. E quando eles foram pra casa, meus amigos, deu barraco da Jaque e da Nádia, tá? Elas estavam discutindo. A Nádia chamou a Jaque de queimada. Ela rebateu dizendo que ela é brega e só vive de reality. E dizendo pra ela tentar tenta outro porque tu só vive disso. Aí a Jaque falou assim, ó, não sou eu que fiz reality, não tenho 1 milhão não. E a Nádia, você é queimada. E ela, tu vive de reality, meu amor, tu vive de reality. O que é isso? Tu vive de reality. Seu business é viver de reality. E ela, coitada do seu engajamento, umas fotos bregas com conteúdos bregas. Quer que eu desfile pra você? E aí a Nádia, você é vulgar. E a Jaque, quem não tem lugar é você. Oh, meu Deus, o barraco. Só que o problema é que quando a Jaque fala assim pra ela, quer que eu desfile pra você, peso das feias, vai bater esse Exumirim em outro lugar. E aí o fato da Jaque ter falado isso de Exumirim como um jeito de ofender a Nádia, e o lance é o seguinte, tá? Exumirim é uma referência a uma entidade religiosa das tradições de Umbanda e Candomblé. E aí, os ADMs falaram da Nádia que ela usou isso de forma pejorativa, não apenas desrespeitando essas crenças, mas também um desserviço às religiões de matrizes africanas, tá? O uso de termos religiosos como insulto prejudica não apenas as pessoas envolvidas, mas também desvaloriza e estigmatiza tradições que fazem parte da rica diversidade cultural do nosso país. Os ADMs da Nádia falaram isso, tá? No meio disso tudo, a Raíssa também se pronunciou, porque ela disse que, mais uma vez, a Jaque falou, né, que a Raíssa tinha avisado, e aí a Raíssa disse assim, ó, eu prometi pra mim mesma que não tocaria mais o nome da pessoa lá, mas como me colocaram de novo no meio dessa treta, que eu nem tô, só vou deixar claro que ela não me deve nada. O dinheiro que eu emprestei pra ela já me pagou. Bom, aí foi a vez do pessoal do Turma do Deixa Disso, o Black foi pedir desculpas pro Tonhão, tá? Ele disse que não queria magoar, que não foi a intenção, que já deu pra ver que ele não gosta de magoar as pessoas, que ele sempre se posiciona quando ele vê injustiça, que no outro reality ele não gosta de ficar em lugares que não são dele, que lá ele chorava muito, mas pra ele foi pra ficar mais forte, por isso que ele articula e tenta jogar e pediu desculpa de coração, tá? Só que daí teve treta da Alicia, porque a Alicia foi tirar satisfação com o Lucas, porque pra ela, ele foi responsável pelo mal entendido entre o
André e a galera do paiol, tá? Só que o Lucas disse que não é bem assim, né? E disse pra ela ir resolver com o André. E aí, no meio dessa discussão, ela disse pro Lucas virar homem. E ele pediu pra ela parar de defender. Bom, aí o Chay e o Henrique também elogiaram o Radamés pelo que ele falou pelo André, né, que o André chamou ele de fraco e tal, e aí foi por isso que ele justificou, inclusive, colocar o André na roça. Os dois ainda falaram que o fato do André ter chamado o jogador de fraco foi uma coisa muito pesada. Eles também falaram da Kali, tá? E o Chay disse assim, eu gosto da Kali, mas até o Black tá se ferrando por causa dela. Ele foi pra roça por causa disso, em todas as tretas ele tá se ferrando por conta dela. Já a Simeone disse que se embananou na hora do Resta 1, tá? Porque disse que ela deveria ter salvo a Nádia. Aí depois ela se deu conta, né? Porque a Nádia sobrou. Ela falou assim, primeiro mole que eu dei. Fiquei com tanto medo dela não salvar a Lily que eu salvei ela direto. Aí o WL, eu demorei porque eu fiquei pensando em jogar nela. A Simeone eu fiquei com medo, mas pensando aqui, vi que ela não ia nem no paiol e nem no pôr do sol. Mas ela falou que vai se vingar. Nisso, o André alertou a Raquel sobre o voto dele na roça. Ele falou assim, ó, errado a gente tá em acreditar. Não confia, já falei, desde sempre, Raquel, desde sempre. Seu voto foi inteligente e equilibrado. Aí a Raquel, mas é porque eu nunca tive nada contra ele, sempre abracei ele, né? Ele falando sobre Chay, o pessoal, o Black e tudo mais, né? Aí o André falou, mas continua, você viu o que o Radamés fez. E a Raquel, o que vai acontecer é que eles vão se virar pro paiol. Henrique ficou flutuante. Independente do resultado, ficou claro que o grupão votou em massa no paiol. E a próxima mira do paiol é o grupão. E é visível que eles continuem se atacando o tempo todo. Então ela disse que eles vão ficar se digladiando, tá? Aí a Jaque tava detonando a Nádia mais um pouco, disse mal amada. Ela falou, como que eu fui levar uma imundice dessa no carro? A outra não sabe vir conversar comigo, fui levar ela pra conversar comigo que nem duas adultas, ela ficou mandando indireta e eu fui atrás. Não é mulher suficiente pra sentar e conversar, ela disse. Mulher de verdade chama a outra e conversa, já sabe que eu sou estressada e vem provocar? Mal amada. Maldita a hora que eu fui ouvir o Igor pra levar uma imundice dessa no meu carro, ainda fui de chofer. Minha gente. A Jaque e a Raquel também detonaram a Nádia, né? Falou que ela quer a pessoa que ela quer que a pessoa perca o controle, que é falsa e que ela não tem nada pra oferecer. A Jaque ainda disse assim, ó, ela é a cara de pau de ficar falando que não conversava de jogo com ela. E a Raquel, falsa, né? E o André, eu não acho legal ficar batendo boca, é melhor chamar pra conversar. Só que daí a Raquel disse que ela faz isso pra que a pessoa perca o controle e que ela saia de vítima, né, como uma pessoa indefesa e que ela não tem mais nada pra oferecer. A Jaque ainda falou disso, né? E a Raquel falou que é melhor deixar ela sozinha, batendo boca sozinha, pra ela ficar apagada. E aí a Jaque ainda aconselhou a Raquel a deixar a Nádia sem palco. Falou assim, ó, quem não tem conteúdo quer palco. A Raquel ainda falou que eles precisam parar de falar da Nádia, porque daí nesse sentido ela acaba se tornando a protagonista, né? E que ela quer sim essa narrativa de excluída. A Raquel disse que a partir de agora os crias e o paiol vão acabar brigando muito, né? E a Jaque disse que muitos da casa têm medo do André e da Raquel pela coerência e pelo jeito que eles falam, né? Ela disse assim, ó, deve me odiar também porque eu tenho opinião própria. Ainda nesse lance da Jaque e da Nádia, a Jaqueline questionou como é que a Nádia ainda não tem 1 milhão na conta, né? Depois de participar de tanto reality. E ela, ó como é o engajamento. Passou por 4 reality, não tem 1 milhão na conta. Eu me formei como biomédica e tô aqui porque eu quis seguir essa vida. A pessoa participa de 4 reality, não tem uma casa pra morar? É burrice. Eita treta. Bom, eu vou estar de olho, tá? É claro que essa história vai render muito, afinal de contas, ainda tem prova do fazendeiro hoje. Eu volto daqui a pouco com mais tretas da madrugada e, claro, ao vivo, meio-dia, pra gente conversar tudo isso e muito mais. Te espero. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.